Como passar em provas e concursos? É mais uma iniciativa do IPK, Instituto Professor Calazans. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Para mais informações sobre essa concepção, nós temos o nosso site professorcalazans.com.br. E o nosso bate-papo de hoje é sobre uma entrevista, um bate-papo com Arnaldo, que fez um concurso recentemente, e ele vai falar sobre o concurso que ele fez, e nós vamos aqui interagir para que você, vestibulando, para que você, concursando, tenha uma ideia. Antes dele se apresentar e falar do concurso, lembrar que é uma iniciativa do site Professor Calazans. Depois eu vou deixar o endereço, se você quiser ser assinante. Nós temos uma concepção muito interessante, até um módulo gratuito sobre como passar em provas em concurso, onde nós temos vídeos, aulas, dicas, método de ensino, método de estudo, processo de ensino-aprendizado, levando em consideração psicanálise, psicologia e neurociências. Antes de mais nada, o Arnaldo, ele já fez vários concursos, escolas militares, na verdade participou, já foi funcionário público militar, concursado, já também foi funcionário público, e ele vai falar um pouquinho aqui sobre a sua trajetória e qual foi o concurso que ele fez para a gente debater quais são as suas percepções do concurso, o que foi que ele fez que ele achou difícil, qual a estratégia que ele utilizou, o que ele aconselha os vestibulando para ter melhor sucesso. Arnaldo, tudo bem? Grande abraço, muito obrigado pelo convite de estar aqui com a gente. Faz uma introdução rápida sobre você como concurseiro e depois a gente vai bater um papo sobre o concurso que você fez. Bom, boa tarde, professor Calazans, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Então, eu não me considero um concurseiro nato, mas já participei de vários concursos, né? Já fui aprovado em vários, alguns não obtive êxito, né? Mas já fiz concursos para a aeronáutica, para o Banco Nossa Caixa, né? Para a Polícia Penal em Minas Gerais, né? Como contratado. E já fiz o PJ de São Paulo. Esse já é o terceiro PJ de São Paulo que estou fazendo. O primeiro não consegui êxito. No segundo eu passei e acabei ficando na parte de digitação. E nesse agora ainda não saiu o resultado, né? Mas acredito que fiz uma boa prova, mas não o suficiente para ter conseguido a aprovação. Quero aí poder contribuir um pouquinho dessas experiências que tive, né? E algumas dicas que possam vir a ser úteis àqueles que pretendem ingressar através de algum concurso público. Essa prova que você fez você mora hoje no interior de Minas, né? E você fez a prova onde? Eu fiz a prova em Americana, né, na região de Campinas, próxima a Campinas, fiz a prova em Campinas, mas concorri na região de Americana. E isso foi uma estratégia de concurso, só para você orientar as pessoas? Por que que você Sim, teria outra área para você fazer, você não fez por quê? sim, foi uma estratégia, né, no último concurso que eu havia sido aprovado, eu fiz na região do Litoral Norte, né, em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião de Abela. Porém, dessa vez, as vagas para aquela região, né? Eu sou do Vale do Paraíba, apesar de morar em Minas, sou de Brasília, mas as vagas estavam bem escassas. E, além das vagas, o que eu analisei também foi o cadastro de reserva, né? Onde estava com, além de ter mais vagas, onde tinha maior cadastro de reserva, e onde a nota de corte também da última prova foi um pouco mais acessível, né? Então, isso também é algo que a gente vai analisando e vendo, né? A nota de corte na região do Vale do Paraíba normalmente ela é mais alta, assim como na capital, né? A capital, apesar de ter mais vagas,
o índice candidato-vaga acaba sendo maior, né? A nota de corte da capital, ultimamente, nos últimos concursos, tem sido as notas mais altas de corte, tem sido na capital, Vale do Paraíba, Campinas, né? Não digo região, mas Campinas especificamente, né? E Grande São Paulo. Então, por isso eu optei por um local, uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa, mas que as notas de corte ultimamente não têm sido tão altas como têm sido em outras regiões. Ok, então só para ter uma ideia, quando nós orientamos alunos, candidatos a fazerem concurso, nós damos essa dica. Onde você quer fazer? Normalmente a pessoa mora numa determinada região, mas a região que ela vai fazer tem uma concorrência diferente. E, como o candidato Arnaldo, ele não fez questão de fazer a prova na região que ele morava e deu prioridade à concorrência. Então, ó, há uma questão de analisar. De repente, você pode ter um determinado aproveitamento em uma área e não ser aprovado. E se você tivesse aquele mesmo aproveitamento em uma outra região, você seria aprovado. É bem nesse sentido que você fez essa estratégia, né, Arnaldo? Positivo, foi bem nesse sentido mesmo. Você fiz uma análise de todas as regiões do estado, né? De todas as comarcas, e, claro, optei também por uma região que me atraísse caso seja aprovado. Mas não foi o primeiro critério. O primeiro critério foi técnico, tentando alinhar, né, candidatos vagas e notas de corte. Se obtivesse, tentar obter um maior êxito, né? E qual foi a prova que você fez mesmo para confirmar, Arnaldo? Foi a prova para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na comarca do interior. E foi agora essa última, né, 2024. Inclusive, São Paulo teve a prova cancelada, né? Não interessa o motivo, mas São Paulo, capital, cancelaram, né? Para se cancelaram, né? Não sei se vai seguir para as demais regiões de cancelamento, ainda está um pouco em dúvida. A princípio, as provas do interior não foram canceladas, mas ainda não está definitivo, né? E essa decisão vai permanecer, realmente manter as provas do interior, ou se não, né? Eu acredito que uma coisa minha, né, que não deveria ser cancelada, né? Porque não teve nada a ver com a capital. Porém, é um concurso dividido em várias regiões, é um concurso único. Então, também, se você for analisar pela parte da economia, alguma coisa desse tipo, também não é nenhum absurdo que seja cancelada a prova inteira. Mas vamos deixar aí para, né, para quem é responsável pela banca, o próprio Tribunal de Justiça, os embargadores responsáveis pelo concurso aí, que decidirem se vai ser melhor, né? Vamos falar sobre a Mas, prova um pouco, Tu. O que você achou da prova? Qual foi a sua percepção? Qual foi a sua estratégia? Quais questões você fez primeiro? Eu sempre falo, né? Muitas pessoas perguntam, professor, começa pela mais fácil? Claro, começa pelas mais fáceis, mas qual é a mais fácil? Não, não sei. Eu conheço professor de inglês, se a prova tem inglês, ele vai começar a prova de inglês. Ele é professor de inglês. Eu conheço professor de matemática. Para ele, a parte mais fácil é de matemática. Então, a facilidade da prova depende de vários critérios. Para você, qual foi a estratégia que você fez e valeu a pena? então, eu sempre tive uma estratégia para fazer concurso, porque, assim, o concurso, não existe a matéria mais fácil, na minha opinião, e a mais difícil. Existe aquele que se prepara bem, e quando você se prepara bem, claro que algumas outras vão ter um pouco mais facilidade ou não, mas cada um tem a sua estratégia, né? Eu acho que é um pouco de cada pessoa. Por exemplo, eu, em todos os concursos que eu fiz até hoje, eu sempre comecei da questão 01 à última questão. Nesse
nesse concurso, eu mudei a estratégia. E eu acho que isso me atrapalhou bastante. Porque eu fui por essa de querer começar por aquela que teoricamente seria mais fácil, né? E a prova do TJ é uma prova complicada, uma prova cansativa, uma prova de 5 horas, né? Porém, não dá tempo. Eles utilizam assim, questões, que às vezes não é nem tão difícil, mas são questões muito extensas, né? Textos extensos, eles colocam, por exemplo, situações hipotéticas para depois, no final, fazer a pergunta, né? E essas situações hipotéticas, muitas vezes não tem nem muito nexo com o que ele quer ver no final, porque às vezes é letra de lei, mas se confunde. E isso torna a prova muito cansativa. Então, nessa última prova, eu acredito que eu errei na estratégia, porque eu estava fazendo simulado, eu estava fazendo questões, estava obtendo êxito em todos, acertando aí no simulado acima de 95%. Claro, tem outros fatores que influenciam, fator psicológico, fator emocional, tudo, mas eu mudei a estratégia no dia da prova. E isso aí assim, me atrapalhou muito. Porque eu sempre comecei da primeira para a outra. Ou seja, nessa prova, que eram 100 questões, eu ia começar da 01 até a 100, como eu fiz durante toda a minha preparação. Não sei o que aconteceu, no dia eu resolvi mudar a estratégia. Resolvi começar para aquela que eu teria mais facilidade, deixando aquela que eu teria mais dificuldade para o final. O que ocorreu que, no final, eu estava cansado, né? E deixei as mais difíceis para o final. Acabou que, normalmente, questões que eu não errava, eu acabei errando. E eu acabei deixando português e informática para o final. Português eram 24 questões e informática 14 questões. Então, ou seja, só aí, né, 38 questões, quase 40% da prova. Isso me atrapalhou bastante, né? Eu tenho muita facilidade em matemática, porém a prova de matemática veio bem pesada, né? E eu comecei por direito e depois por matemática. Direito realmente foi o que eu havia comentado, né? As questões estavam bem extensas nos seus enunciados, isso aí acabou me deixando um pouco cansado para as questões mais difíceis no final. Então, assim, foi o que eu falei, estratégia de cada um. E eu sempre tive a estratégia de começar pela primeira, a última eu mudei nesse dia e acabou que me atrapalhou bastante. Né? Você, Mas eu acho o simulado, quando você fazia os simulados, os simulados, eles estavam semelhantes à prova ou você acha que a prova foi muito diferente daquilo que você se preparou em termos de simulado? não, eu utilizei estratégia com cursos, né? Normalmente, eu aconselho quem vai fazer alguma coisa, ter um acompanhamento de algum curso preparatório. Esse específico do TJ, eu estudei pela estratégia com os simulados de estratégia, por já de tradição, normalmente o simulado dele já vem mais difícil do que a própria prova. Então, eles se preparam bem, né? Claro que a gente não pode dizer, a prova realmente veio a mais difícil, eu acredito, de todas as provas do TJ, essa foi a mais difícil, né? Mas eu não, assim, como eu falei, ainda não tenho resultado, não sei se eu vou ter ou não, acredito que não, por causa disso mesmo, de ter mudado a minha estratégia. Eu vejo assim, na prova, você tem que fazer aquilo que você treinou. Não adianta você querer mudar no dia. Eu obtive muito êxito em vários concursos que eu prestei, né? Eu já fui concursado da Prefeitura de Guaratinguetá, em segundo lugar, fui concursado no Banco Nossa Caixa, poxa, fui muito bem classificado, passei no concurso do BRB, o ano retrasado, né, onde foram 70 mil inscritos, eu consegui a nota na prova objetiva de 95, né, acabei depois ficando nas etapas, em outras etapas, mas na prova objetiva eu fiquei em 95 de 70 mil, ou seja, eu estava obtendo êxito
Na própria prova do TJ também, em 2001, né? Eu passei bem classificado, apesar de ter cadastro de reserva, né? Porque eram 3 vagas imediatas somente, mas acabei ficando entre os 30 primeiros ali. E acabei reprovando depois na classificação por uma desatenção, acabei pulando uma linha. Mas todos esses concursos que eu passei, ou que eu obtive um bom resultado, né? Por isso que eu vi em Minas Gerais, alguns anos atrás, eu fiz 85 pontos, ou seja, uma nota boa. Acabei não pegando classificação, porque era só 40 vagas no estado inteiro, mas foi uma nota boa. No concurso que teve para a Polícia Penal contratado, né, o processo seletivo, que foi pela FGV, eu fui quinto colocado no geral, na 17ª RIF, então, ou seja, eu estava fazendo certo. Não sei se eu resolvi mudar a estratégia nesse concurso. Eu acho que isso aí foi o ponto crucial de eu não obter os resultados que eu estava obtendo nos simulados nas questões que eu estava resolvendo. Eu resolvi mais de 2.000 questões e a minha média de acerto estava acima de 90%. Então, assim, o que eu deixo para quem pretende prestar concurso a gente aprende com erro também, não é porque eu estou com quase 50 anos, já fiz vários concursos que eu não erro. Errei na estratégia desse aí. Isso é bom a gente falar, né? Porque vou fazer prova e muita gente, às vezes, vai fazer e tem essa dúvida, qual a estratégia. Então, foi a primeira vez que eu mudei e não deu certo. Das outras vezes, todas deram certo. Dessa vez não deu. Então, ou seja, eu ter mudado de estratégia foi um erro, né? Então, eu acredito que, assim, cada um tem que ter a sua estratégia. É, alguns acham que a estratégia X é melhor, outras a Y, outras a Y. Mas é aquela que você se adapta melhor. E o que eu aconselho é, não mude a estratégia. Não mude. Se você treinou, se você preparou daquele jeito, não mude. Né? Então, isso aí é essencial. Você fazer aquilo que você treinou, fazer aquilo que você se preparou. E aí a coisa que nós aconselhamos, se você tiver que mudar a estratégia, mude para um outro concurso, né? Então, por exemplo, você fez uma estratégia e essa estratégia não foi a mais adequada, você não teve um bom sucesso para este concurso. Procure um consultor, procure um coach. Hoje tem também a profissão de coach educacional, esse orientador, ele pode montar uma outra estratégia e avaliar. O que nós achamos muito, muito importante é uma avaliação pós-concurso, né? Você precisa fazer isso. Então, faz o concurso, essa avaliação que nós estamos fazendo aqui, na verdade, eu já conversei pessoalmente várias vezes com o Arnaldo, e essa avaliação, ela é, sim, muito, muito importante para que você mantenha aquilo que deu certo e corrija aquilo que não deu certo. Então, esta avaliação, na realidade, são vários tipos de avaliação. Você deve, eu gosto muito da correção pós-prova, então eu sempre oriento, pega a prova e faz uma correção pós-prova. Vê o que você acertou de português, o que você errou, porque às vezes não é o que errou ou o que acertou. A avaliação, correção pós-prova, ela é muito importante para que você aprenda a estudar e às vezes você errou porque você tinha um raciocínio errado. Eu raciocinava dessa maneira em relação a essa prova e agora eu entendi não o meu erro, eu entendi não o erro, entendi por que errei. Então, é o que eu chamo de análise mais direta. E análise é outra análise da estratégia. O Arnaldo fez uma percepção muito interessante, dizendo, principalmente na prova de português, né, Arnaldo, que a prova foi muito complicada. Complicada não, Uhum. cansativa, né? Eu, Tentativa, né? como já fui membro de banca examinadora, eu confesso que eu não gosto, nunca gostei de provas cansativas, porque a prova cansativa ela está servindo para cansar e derrubar o candidato e muito menos para avaliar o conhecimento. Mas o que eu acho pouco interessa. Interessa que o concurso ele tem provas cansativas e você tem que ter uma estratégia para não se cansar.
Porque, assim como fisicamente você cansa quando você vai fazer exercício, né, exercício de corrida ou algum treinamento físico, o cérebro também cansa. Então, nós precisamos saber aquecer o cérebro. E, repito, Calazans, qual a melhor maneira de fazer prova? Não existe uma receita única. Existe uma receita para cada pessoa. Eu não posso. É muito comum, Arnaldo, a pessoa ler um livro, Como Passar em Concurso. E porque determinada pessoa utilizou uma estratégia que para ela serviu. E eu acho muito interessante que você leia e estude esses livros, não tenho nada contra, mas muito cuidado, pois aquela estratégia pode não servir para você. A pessoa que utilizou aquela estratégia tinha disponibilidade de estudar 5 horas por dia. Você tem disponibilidade de estudar 2 horas por dia. Aquela pessoa é formada em direito. A prova requer um bom conhecimento de direito. Você não é formado em direito. Então, não dá para nós pegarmos a regra que serviu para uma pessoa e aplicarmos para nós. Pode servir, sim, como referência, mas cuidado, a regra de um não é para a regra do outro. Então, que eu quero agradecer aqui as tuas colocações, depois nós pretendemos bater um outro papo de outras Sim. provas que você fez, mas para finalizar aqui, qual a orientação geral que você deu? Então, você falou da estratégia, você mudou o local que você fez a prova, não é, na realidade, o local que você faz a prova, porque você levou em consideração a concorrência, é uma boa estratégia a ser analisada. Você falou da estratégia que você mudou, a estratégia de estudo não foi a mesma estratégia que você realizou a prova, uma coisa que nós não recomendamos, tá? Então, achei essas duas posições suas, né? Muito, muito interessante. E para finalizar, o que você falaria de um conselho, Aham. em consideração final para um vestibulando? Então, aquilo que conversando, você pontuou algo muito importante. Eu acredito, foi o que você falou, nós estivemos presencialmente juntos logo após eu ter feito essa prova, né? E você viu que a primeira coisa que eu fui fazer foi assistir a correção da prova. Isso aí é algo muito importante, realmente você pontuou, e foi onde eu vi. Assim, aprovado, no concurso eu fui, né? Porque assim, eu tenho certeza disso. Eu fiz a correção, conferi o gabarito, assim, eu tive 75% da prova, né? Então, assim, isso aí é uma nota boa. Só que não é aquilo que eu me programei, porque a gente falou aí no vídeo, né? Eu fiz um erro de estratégia, eu mudei a minha estratégia. Então, o que eu deixo para todo mundo? Primeiramente, aquilo que você se programou para fazer, faça. Eu sou uma pessoa experiente em concurso e cometi um erro num concurso que eu batalhei muito, eu estudei muito para esse concurso, estava muito bem preparado, acho que foi o concurso que eu estava melhor preparado, e o que não deu certo para que eu atingisse aquilo que eu estava almejando, que eu acreditava que eu ia atingir acima de 90% nessa prova. A minha meta era atingir em torno de 92% a 95%, e eu estava preparado para até mais do que isso, mas eu mudei a estratégia. Então, o que eu oriento, não mudem a estratégia. Estudar, estude bastante, comece com aquilo que você tenha mais dificuldade, e aquilo que você tem menos dificuldade, você deixa para o final. Aquilo que você precisa memorizar a curto prazo, por exemplo, raciocínio lógico, informática, que são matérias que às vezes a memória, né, a longo prazo você acaba esquecendo, deixa para estudar ela mais para o final. Estuda aquelas que você tem um pouco mais de dificuldade, porém que são de mais fácil memorização, que é o caso do direito, por exemplo, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, constitucional. São matérias que você consegue guardar, memorizar, né? Quando você estuda, faz resumo, assiste o visual, e passa muito exercício. Muito exercício. Foi o que eu falei, eu fiz mais de 2.000 exercícios. Né? Então, quanto mais exercício, melhor vai memorizar. Né? E aquelas de mais dificuldade, por exemplo, raciocínio lógico é uma matéria que, se você não estiver fazendo sempre, você esquece. Então, é melhor deixar para as últimas semanas. Né? E
o mais importante foi o que eu falei. Procure orientação, procure. Eu tive orientação, foi o que eu falei. Então, a minha preparação foi perfeita, eu não posso reclamar da minha preparação. Onde eu errei foi na estratégia de prova, não na preparação. Então, procure orientação com coach, com cursos, com professores, tá? Estudar sozinho é muito difícil. Então, hoje nós temos recursos mil, né? Cursos de preparação que nos prepare. Outra coisa muito importante, o emocional e o psicológico, né? A gente, às vezes, se prepara muito bem tecnicamente para uma prova, mas às vezes no dia a gente não está bem psicologicamente, não está bem emocionalmente, está com algum problema em casa, está com algum problema extra campo, né? E isso aí pode prejudicar. Então, o que eu oriento dormir bem na noite anterior, dar uma descansada e tentar se desligar dos problemas, tentar se desligar. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa simples, mas nós temos que tentar nos desligar. Isso aí pode atrapalhar. Acredito que alguma coisa disso aí me atrapalhou, algumas pressões extra-campo que acontecem, né? Mas não foi o essencial. O essencial, aquilo que realmente não fez eu atingir aquilo que eu estava procurando, aquilo que eu estava de meta, que eu tenho certeza que eu teria condições, foi eu ter mudado a estratégia no dia da prova. Então, gente, vai fazer uma prova, mantenha a sua programação, mantenha a sua estratégia. Não mude, tá? Não mude. Porque foi o que o professor Calazans estava falando. Às vezes você não aconselha. Eu também não aconselho, eu senti isso na pele, né? Mas, assim, a vida é assim, a gente faz acertos e tem erros, né? E dessa vez eu acredito que eu errei. Mas ainda tenho bastante para acertar para frente. Já acertei para trás e tem muito para acertar para frente. Então, deixo aí a minha experiência nessa última prova, um meu abraço. Professor Calazans, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos aí. Vamos ter mais oportunidade. E foi um prazer conversar com você e com o pessoal inscrito no seu canal aí. Ok, Fernando, o Arnaldo, tá? Para mim foi um prazer estar conversando contigo. Com certeza a gente vai bater outros papos, outras conversas. Na verdade, a gente conversou muito sobre outros concursos que ele fez, que ele foi aprovado, e nós temos mais coisas interessantes. Então, lembrando que, então, agradeço você, sucesso nessa empreitada, tá? Para a gente compartilhar aí outras vitórias. Lembrando, se você quiser saber mais sobre a concepção do professor Calazans, você pode entrar no Instituto Professor Calazans e lá nós temos uma sequência de cursos e você tem lá uma assinatura, como passar em provas e concursos. Nessa assinatura você tem direito, acesso a várias aulas gratuitas, não, com descontos especiais. Sendo assinante, você tem acesso a várias aulas sem custo adicional. Fora isso, nós temos também uma concepção gratuita. De vez em quando o professor Calazans faz lives, encontros com concursandos, concurseiros aprovados. Nós discutimos várias concepções de concurso. Temos uma linha, um tópico só sobre escolas militares, como fazer o TAF, o teste de aptidão física, neurociência, técnica de estudo, técnica de aprendizagem. Então, nós fazemos o convite para que você conheça o nosso site e acesse esta concepção. No nosso canal do YouTube, nós também temos uma playlist, o professor Calazans, o canal tem uma playlist que chama Provas e Concursos. Lá você vai encontrar várias aulas, vários vídeos sobre muitos assuntos de provas e concursos. Para mais informações, você tem o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, e o nosso telefone, que também é Zap, é 11 98693 6733. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um aero abraço e tudo de bom.